Ok, então o pessoal está nos avisando aqui pelo chat que tá bom o som, né? Então vamos lá, vamos iniciar nossa web palestra, que hoje tem como título, então, a ficha de atividade coletiva, né? Que é uma das fichas do novo Sistema de Informação da Atenção Básica, o ESUS. Agora a gente vai estar falando melhor sobre essa ficha. Então, meu nome é Lívia, eu sou enfermeira, fiz residência em Saúde da Família e Comunidade e trabalho aqui no Telesaúde RS. Boa tarde, pessoal. Então, hoje, como a Lívia já comentou, a gente vai trabalhar a ficha de atividade coletiva, né, do ESUS. E eu sou a Sabrina, nutricionista de formação, também fiz residência em saúde da família e também trabalho aqui no Telesaúde. A gente vai abrir no final, então, para perguntas, tá? Então, né, pessoal, o Ministério da Saúde está em processo de implantação do novo Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o ESUS, tá? O ESUS, ele se propõe a substituir o nosso Sistema de Informação atual, que é o SIAB, pelo SISAB. No ESUS, nós temos dois tipos de sistemas possíveis de instalação nas unidades de saúde, que é a coleta de dados simplificada, o CDS, tá? E o prontuário eletrônico do cidadão, o PEC. Instalar um ou outro vai depender das condições de informatização e de internet que a gente tem lá na nossa unidade de saúde. Além das equipes de unidade básica tradicional e equipes de saúde da família, outras equipes de atenção básica vão estar utilizando o ESUS, que são as equipes de NASF, Melhor em Casa, Consultório na Rua, Programa de Saúde na Escola e também os profissionais da Academia da Saúde. Então, agora para ilustrar o que eu já falei antes, né, dentro do ESUS a gente tem dois possíveis softwares, né, que é o CDS, que são as fichas, que é composto por 7 fichas, que hoje a gente vai estar conversando sobre uma delas, e também o prontuário eletrônico, que é o PEC, tá? Ali, então, no slide a gente consegue já ver um pouquinho de cada um deles. Então, como que se divide as fichas, né, dentro do CDS? Elas são divididas em cadastro da atenção básica, que daí nós temos as fichas de cadastro domiciliar e individual, as fichas de atendimento de nível superior, né, que daí vem atendimento individual odontológico, também a ficha de atividade coletiva, a ficha de procedimentos, e nós temos também as fichas de atendimento de nível médio e outros, que é a ficha de visita domiciliar. O Telesaúde está realizando web palestras sobre cada ficha do ESUS, tá? O que já está disponível no site? Quais as web palestras sobre as fichas que já está lá no site? Então, a gente já pode acessar a web palestra de cadastro domiciliar, do cadastro individual, também do atendimento individual, tá? E de visita domiciliar. E hoje, então, a gente vai conversar sobre a ficha de atividade coletiva e também vai ficar disponível lá no site para vocês assistirem em outro momento, caso necessitem, ou passar numa reunião de equipe, enfim, como vocês preferirem. Então, né, o que vem com essas fichas? Elas se propõem a ser menos fichas, né, se a gente comparar com as fichas do SIAB, porém com mais informações. Nós vamos ter também o dado individualizado por cidadão, tanto que agora o agente comunitário de saúde ele não vai mais visitar a família ou domicílio, mas sim o indivíduo. E vai ser possível também emitir relatórios mais dinâmicos dentro desse sistema, mais relatórios relacionados à produção, né? Então, quantas visitas realizadas, quantas atividades coletivas realizadas naquele mês. Então, esses relatórios também vão ser possíveis emitir dentro do CDS. Então, aqui, né, vamos iniciar conversando sobre a ficha de atividade coletiva. Nós temos o cabeçalho dela, tá? Qual é a primeira coisa que aparece para nós ali? Digitado por. Então, ali em cima vai o nome da pessoa que vai digitar e a data que vai ser feita a digitação. Depois, né, aparece conferido por, ou seja, se alguém for conferir a ficha, tá? A pessoa também vai colocar o seu nome ali. E tem o campo folha número. Ali é o campo para a organização da equipe, enfim, se vocês querem enumerar ele, colocar algum dado que ajude vocês a se organizar melhor. Quem que pode preencher a ficha de atividade coletiva? Todos os profissionais, né, atuantes nas equipes, lembrando sempre que é uma ficha por atividade, tá? Depois, ele vai perguntar qual é a data da atividade, então quando a atividade vai acontecer, que horas que ela vai iniciar e que horas, né, ela vai acabar, o horário de fim. Se for alguma atividade relacionada ao programa de saúde na escola,
vocês também vão precisar colocar o número do INEP, tá? Então, perguntem na escola, os professores, os profissionais atuantes lá na rede de educação, eles vão saber, né? Então, informar vocês qual é o número do INEP daquela escola. E depois, uma programação de número de participantes. Quantas pessoas mais ou menos costumam participar da minha atividade ou esperam, eu acho que vão participar? Depois é me perguntar o local da atividade, então onde a atividade vai ser realizada. No campo ao lado, aparece o número do cartão SUS do profissional, tá? Ali vocês vão digitar, então, o número do cartão SUS de todos os profissionais da equipe que participaram da atividade. Lembrando sempre que o primeiro cartão SUS que vocês vão colocar ali é do responsável pela atividade, tá? Depois, ao lado, vai pedir o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação. Então, cada categoria profissional tem um CBO para colocar ali. Então, por exemplo, a gente tem um, o médico tem outro, e assim por diante. Vamos passar para o próximo, então. As reuniões, tanto de equipe, né, quanto com outras equipes, elas também vão ser informadas na ficha de atividade coletiva. Então, lembrando sempre, quando for círculo, vocês é a opção única, né? Ou é uma ou é outra. Por exemplo, ali, atividade é opção única, né? Porque é em círculo ali, tanto o número 1, quanto 2, quanto 3. Então, vocês vão marcar se for uma reunião de equipe. E depois embaixo vai perguntar para vocês qual o tema da reunião. Então, o que vocês vão tratar nessa reunião? E aí, ali, a gente já se depara com opções de múltipla escolha, né? São quadrados, então a gente pode marcar mais de uma ali. E se algum tema que vocês forem tratar não estiver ali, a gente tem o número 7, que é a opção de outros, então, para informar. Depois a gente entra já no campo da atividade coletiva, atividade em grupo ou avaliação de procedimento clínico, tá? Então, também é o círculo, opção única. Lembrando que a atividade coletiva não é preciso identificar os participantes da atividade. Depois a gente vai ver mais no final da web palestra, né? A ficha tem uma parte que é de identificação dos participantes. Então, quando vocês marcarem atividade coletiva, não precisa preencher essa parte de identificação. Depois, atendimento em grupo, esse sim precisa identificar os participantes. E se for uma avaliação ou procedimento coletivo. Agora, com o programa Saúde na Escola, então as equipes estão indo até as escolas e fazendo algumas avaliações, como acuidade visual, antropometria. Então, quando for o caso, é só marcar ali, colocar um xizinho no 06. Então, depois vocês vão marcar qual é o público-alvo da atividade de vocês. Também múltipla opção, tá? Vocês podem, então, marcar ali, colocar um X em cima do público-alvo. Se foi gestante, se foi adolescente, se foi familiar, se foi idosos, enfim, vocês vão marcar ali. Bom, pessoal, então, né, continuando com o que a Lívia está colocando aqui sobre a ficha de atividade coletiva, depois que vocês definiram, né, que vocês assinalaram qual é o público-alvo, a gente vai sinalizar, então, quais são as práticas ou os temas, né, de saúde que vocês trabalharam nessa atividade coletiva. Então, como a Lívia já comentou sobre a legenda, que todas as opções estão dentro de um quadrado, então a gente pode marcar mais de uma delas, tá? Então, vocês podem trabalhar sobre mais de um assunto em cada atividade coletiva. Então, aqui a gente tem várias opções, desde a alimentação saudável, a aplicação tópica de flúor, aqui, né, o terceiro já entra nos procedimentos, né, a acuidade visual, hipertenso diabético, né, pode entrar aqui, autocuidado de pessoas com doenças crônicas, cidadania e direitos humanos, saúde do trabalhador, dependência química, enfim, né, vocês estão vendo que tem várias opções para vocês sinalizarem, tá? Mas se mesmo assim vocês não identificarem, né, algum desses campos que contemple a atividade que vocês estão realizando, a gente vai sinalizar lá a última opção, a 21, que é outros, tá bem? Logo embaixo, depois que a gente sinalizou os temas que foram abordados, ele vai na ficha, né, manual, ela vai pedir de novo para vocês registrarem o número do cartão SUS do responsável pela atividade coletiva, tá? Então, vocês viram que a Lívia mostrou antes, lá em cima, que já perguntava quais eram os profissionais envolvidos nessa atividade. Então, sempre o primeiro profissional que vocês registrarem,
é o profissional responsável pelaquela atividade. Então, por mais que toda a equipe participe, né, ou mais de um profissional, sempre vai ser necessário sinalizar o responsável por aquela atividade daquele dia, né? Então, por exemplo, um grupo de pertences, quem é que vai trabalhar? Quem é o responsável pela atividade do dia, tá? Com aquele grupo. E aí vocês vão indicar essa pessoa com o número do cartão SUS, código da né, CNES da unidade, o NE da equipe, e aqui vem o número de participantes. Então, a Lívia mostrou antes a previsão, né, o esperado. Então, quantos participantes vocês esperavam que participassem daquela atividade? Então, isso vai ser preenchido previamente, tá? Aqui é quando a atividade já aconteceu. Então, quantas pessoas de fato participaram dessa atividade, tá? Número de avaliações alteradas. Isso vocês só vão preencher quando vocês coletarem, né, forem fazer algum procedimento, tá? Nas demais, esse campo vai ficar em branco. E ali, a última parte do lado direito, vai pedir a rúbrica e o carimbo do profissional, tá? Então, mesma coisa desse profissional responsável por essa atividade. Depois, pessoal, então ali a gente vai identificar quais são as pessoas que participaram do grupo, tá? A Lívia já comentou antes, não são todas as atividades coletivas que a gente vai preencher, tá? Então, quando for reunião de equipe, a gente não vai utilizar esse campo, né? Quando for uma atividade coletiva, também não é necessário, tá? A gente vai utilizar quando? Então, nos atendimentos em grupo, tá? E nos procedimentos, tá? Coletivos. Então, acuidade visual, antropometria, essas atividades, sim, a gente vai preencher. Para os participantes que estão ouvindo a nossa web palestra e que já viram as outras fichas, vocês devem ter percebido que essa é a única ficha, né, que pede algum tipo de assinatura, que tem espaço para isso, né? Então, aqui vocês vão identificar a pessoa, né, que participou do grupo pelo cartão SUS, então a gente não vai ter espaço para colocar o nome dela, né? A identificação é feita pelo número do cartão, data de nascimento, aí se for feito antropometria, a gente tem o espaço ali, peso, né, e altura. Se essa avaliação estiver alterada, a gente pode sinalizar, tá? E a gente vai coletar, então, as assinaturas desses participantes. Bem, agora a gente vai mostrar um exemplo de preenchimento de uma ficha para ficar um pouco mais didático também para vocês. Então, por exemplo, né, no dia de hoje, a gente está programando em fazer uma atividade coletiva que já se iniciou às 15 horas. Tá? A gente programa que nessa atividade coletiva vão participar 20 participantes. A gente vai realizar essa atividade lá no clube de mães aqui do bairro, tá? Da unidade de saúde. Vou identificar os profissionais que vão participar. Então, aqui vamos, né, hipoteticamente, pensar que somos eu e a Lívia, tá? E a gente sinalizou o horário de fim para as 17 horas, tá? Então, isso tudo é a programação da nossa atividade, é antes dela acontecer. Não vou preencher o número do INEP, porque não é uma atividade do PSE. Bem, aqui eu preencheria se eu fosse realizar uma reunião de equipe, né? Se fosse uma reunião de equipe eu quisesse registrar. Como não é o caso, então aqui eu não vou preencher nada e vou sinalizar aqui um atendimento em grupo, tá? Bom, depois eu vou sinalizar quem é meu público-alvo, com quem que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com mulheres e pessoas com doenças crônicas, tá? Então, esse vai ser o público-alvo, né, que a gente se preparou para trabalhar nesse atendimento em grupo. Então, quais são os assuntos que a gente vai trabalhar, né, nesse atendimento em grupo? Então, a gente decidiu que a gente vai conversar sobre alimentação saudável e autocuidado de pessoas com doenças crônicas.
Aqui eu sinalizei que a gente também vai fazer a antropometria dessas pessoas que estiverem presentes. Então, aqui é importante sinalizar quem é o profissional responsável, né? Que tem que ser sempre o primeiro que eu sinalizar lá na primeira parte também. E depois a gente vai preencher, então, com os dados dos participantes do grupo, tá? Então, o número do cartão SUS, data de nascimento. Aqui, a gente, né, aferiu o peso e altura, então a gente já pode calcular o IMC na hora, se quiser, né? Não vai ter espaço para a gente colocar aqui, mas, né, eu posso fazer e já posso colocar que deu uma avaliação alterada, né? E a pessoa vai assinar o campo ali para mim de assinatura. Bom, agora, pessoal, depois que vocês coletaram essas fichas, porque geralmente elas vão acontecer fora da unidade de saúde, né? Por exemplo, uma campanha na praça, né? Claro, tem as reuniões que elas vão acabar acontecendo geralmente dentro da unidade, mas podem existir outras atividades que vocês vão fazer fora. Então, mesmo para as unidades que vão utilizar o prontuário eletrônico do cidadão, nem sempre vai ser possível registrar tudo, né, no primeiro momento direto no prontuário. Então, eu vou precisar fazer uso dessas fichas, tá? Principalmente essa de atividade coletiva. Então, vocês vão usar a ficha impressa, vão preencher todos esses campos que a gente visualizou agora, e depois essa ficha ela vai ser digitada para dentro de um dos softwares, tá? Então, eu posso utilizar, né, os municípios, as unidades que vão utilizar o CDS, vão fazer a digitação, vão incluir essa ficha ali, e as unidades que vão utilizar o PEC, da mesma forma, existe a funcionalidade CDS dentro do PEC. Então, a gente vai clicar lá, CDS, e vai ter acesso a essa mesma página que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, tá? Então, tanto para quem vai usar só o CDS e também para quem vai usar o PEC, vai ter acesso a essas 7 fichas, como a gente está visualizando agora, tá? Então, para eu digitar essa ficha, eu vou clicar ali em ficha de atividade coletiva, tá? Depois que eu clicar ali, vai aparecer essa página aqui para vocês. Vocês vão clicar em adicionar, tá? Sempre quando vocês forem digitar uma nova ficha, a gente clica em adicionar. Bem, quando a gente adicionar uma ficha nova, os campos que vão abrir para você são exatamente os mesmos que a gente viu da ficha impressa, tá? Então, aqui a gente consegue ver de uma forma mais geral, né? As letras estão um pouco menores, mas a gente consegue ter uma noção do todo, tá? Vocês podem ver que alguns campos têm um asterisco azul, por exemplo, lá do lado do profissional, tá? Sempre quando houver asterisco azul, é porque é um campo obrigatório, tá? Então, isso não está sinalizado na ficha impressa, tá? Ele só vai estar sinalizado na hora que eu for digitar. Então, aqui eu consigo visualizar o que eu preciso preencher obrigatoriamente. Se eu não preencher, ele não vai deixar eu finalizar essa inclusão de ficha, tá bem? Então, aqui em cima, data da atividade, né? Exatamente como a ficha que vocês visualizaram antes. Horário de início, horário de fim, né? Essa folha é para controle de vocês, né? Vocês podem ver que nenhum campo desses tem a obrigatoriedade de ser preenchido, né? A previsão de participantes, né? O número do INEP, o local da atividade. E aqui sim a gente vai buscar, então, os profissionais que participaram. Eu vou buscar um. Se participaram mais, eu vou adicionar os outros colegas que participaram dessa atividade coletiva, tá bem? Aqui embaixo, então, a atividade, né, a bolinha. Então, eu vou escolher se foi uma reunião, né, de equipe, se foi uma reunião com outras equipes, se foi uma reunião intersetorial, né? Ou atividade coletiva, atendimento em grupo, ou avaliação, procedimento coletivo, tá? Então, aqui na hora de eu digitar, na medida que eu seleciono um deles, alguns campos
eles fecham para mim, tá? Então, isso já é uma forma de evitar erros, tá? Então, se eu clicar em atividade coletiva, por exemplo, os temas para a reunião, eles não vão ficar mais acessíveis para mim. Então, né, já está me mostrando que não é ali que eu vou clicar, tá bem? Então, na hora de digitar, facilita um pouco. Então, vocês vão sinalizar, né? A primeira coisa, qual é o tipo de atividade que vocês estão registrando. Se for reunião, vocês vão sinalizar os temas para a reunião. Tá? Acho que agora vai ficar melhor. Vocês vão sinalizar os temas para a reunião, sempre que for uma dessas reuniões, tá? Quando for as demais atividades, vocês vão selecionar primeiro o público-alvo, então vocês podem marcar mais de um, né? Claro, quando for comunidade em geral, eu não preciso marcar depois todo o resto, né? Crianças, adolescentes, mulheres, gestantes, homem, idoso, eu vou marcar só a comunidade em geral, tá? Mas se for um público específico, aí sim eu vou selecionar qual é o meu público-alvo, tá? Depois que eu selecionei o público, a gente vai partir para os temas. Então, qual foi o tema que eu trabalhei nessa atividade, tá? Ou alguma prática, né? A gente fez acuidade visual, né? Ou antropometria, ou fez escovação, né? Supervisionada. Então, aqui vocês vão sinalizar o que foi trabalhado na ficha de atividade. Depois, então, né, como a gente já viu antes, aqui está sinalizado, né, com asterisco, então eu vou identificar de novo o profissional responsável. Então, da mesma maneira, a primeira pessoa que vocês colocaram lá no início da ficha, vocês vão sinalizar essa mesma pessoa aqui, novamente, tá? E aqui, a gente vai adicionar, tá? É a parte dos participantes, quando a gente fez algum procedimento ou atendimento em grupo, tá? Então, assim, ele não é um campo obrigatório também, ele vai abrir para, eu vou, né, preencher quando eu tiver esses dados coletados. Tá, pessoal? Então, essa é a ficha, ela é uma ficha, né, bem simples, na verdade, de ser preenchida, né, rápida. Como a Lívia já falou, todos os profissionais podem utilizar, né, da unidade, e mesmo então que vai utilizar o prontuário eletrônico, em algum momento vai precisar registrar as suas atividades nessa ficha, tá? Então, agora, eu e a Lívia estamos aqui também à disposição para responder as dúvidas de vocês em relação ao preenchimento dessa ficha.